quero trazer um conteúdo que agregue o seu currículo de informações para você que está garimpando vídeos com coerências na internet, né? Que traga informações objetivas, né? Esse vídeo aqui, tá? Vai ser para você que ainda faz parte de templos religiosos, que ainda congrega. Automaticamente, quando eu coloco a imagem de alguém utilizando o véu, muitos já associam as denominações, que são muitas, tá? Que utilizam o véu, mas especificamente da onde eu saí, fiz parte por mais de 20 anos, chamado Congregação Cristã no Brasil, a Igreja do Véu, né? Também tem as suas descendentes, tem Nova CCB Apostólica, Comunidade Cristã no Brasil, Nova CCB não sei o que lá, tem muitas. Mas o que vale lembrar é que essas pessoas que saem dessas denominações e tentam se adaptar a outra, elas não têm estudos bíblicos ou de origens do passado. Não questionam, não perguntam, não indagam, né? Elas apenas estão ali condicionadas a obedecerem, a frequentarem, se acha bem, tá tudo bem e por aí vai. Hoje eu vou provar para você, tá? A origem do véu, o que significa usar véu, por que igrejas usam, se deve, se não deve, se é algo divino. Assista, esmaga o like, compartilha com o máximo de pessoas, tá? Deixa seu bom comentário construtivo e bora lá para esse vídeo. Antes disso, eu quero trazer o livro de Oséias, tá? Capítulo 4, versículo 6, que diz: o meu povo ele foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Então, conhecimento proporcionado não falta, é que as pessoas não querem sair da zona de conforto, não querem se despertar, não querem ouvir, sabe? Automaticamente, quando você traz algo lúcido como esse, você é o desviado, é o desigrejado, é o herege, é o apostata, né? É o destemplado, é o instrumento do diabo, enfim. Elas olham com olhares ignorantes porque foram instruídas a não pensar e raciocinar no que você está falando, mas, né, ferem a fé dela, entre aspas. Então, é elas que rejeitam. Conhecimento não falta, tá aí sendo oferecido todos os dias, tá? É elas que rejeitam. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Altíssimo, também eu te esquecerei dos teus filhos. Então, continuando aqui, tá? A igreja é templo de pedra. Você tem que saber se diferenciar igreja de templo, tá? Tanto é que o livro de Coríntios diz muito bem que ele: não sabeis que vós sois o templo e a morada do Espírito do Pai, né? E o livro de Atos deixa muito claro no capítulo 7 que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, dizer eu vou na casa de Deus, ou cantar hinos heréticos que diz: quando vem a casa do meu Criador, qual amável é a tua casa, né? Hinos que traz por trás da sua subliminar mensagem a ligação com a maçonaria, quando diz: Sião celestial é repouso do santo, o teu arquiteto é chamado Senhor. Arquiteto, para quem acompanha o canal sabe que se refere ao deus Gadu da maçonaria, chamado de grande arquiteto, tá? Então, eu cito só uma denominação, mas todas elas indiretamente, tá, usam desses artifícios, até acham objetos sagrados, né, o véu, a milagres miraculosos, né, contado por seus membros, que ao tocar curou, houve um prodígio, tá? Então é um misticismo misturado no meio, tá? A Igreja do Véu, eu não vou ficar dando um nome, até porque ela sempre pregou por anos e anos que os membros que estavam sofrendo com empresas, casamento ou diversas outras circunstâncias deveria buscar a palavra e pôr na mão, entre aspas, de Deus, e jamais buscar a justiça.
A justiça verdadeira é a mão do Criador. Só que ultimamente eles mesmos entram em contradição, porque eles andam processando canais que falam a verdade, traz o raciocínio para a massa pensar. Então, não vou ficar dando o nome da denominação, vocês sabem de quem eu estou falando. Todas essas discendentes usam o véu, tá? E você vai entender que você o porquê que deve ou não deve usar o véu, o porquê usam o véu, tá? Então tá aqui, tá? Várias imagens falam mais do que as palavras. Veja que não é só a congregação, vários outros templos aqui fazendo, tá? Um tipo de diz eles mandamento, lava-pés, né? Então já não vejo como a congregação, são com certeza descendentes que também utilizam do véu, né? Certo? Vamos continuar aqui, mais um vídeo aqui que comprova o uso do véu, tá? E a ritualística do lava-pés, lavando os pés, né? Um violino aqui sendo tocado, travando bastante. Eu vou passar para a próxima imagem para ser mais objetivo, tá? O vídeo não ficar tão comprido. Então vamos lá. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 4 e 7, diz: todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. E no versículo 7 diz: o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória do Altíssimo, mas a mulher é a glória do homem. O que está querendo dizer esses versículos? Quando você ministra em um templo aí, pastor, pregador ou profeta, quando você entra em espírito, você não deve ter a cabeça coberta. Então esses caras aqui que se dizem apóstolos, ministros, né, atendendo cultos aqui, pregando, profetizando, fazendo milagres, tá totalmente fora, né? Não tá com a cabeça descoberta, tá com a cabeça desonrando a si próprio, tá? Aí, mais um. Esse aqui, se eu não me engano, é cunhado do Edir Macedo, né? R.R. Soares, profetizando com a cabeça coberta. Vamos continuar aqui para o vídeo ser mais objetivo. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 5, 6 e 15. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. E aqui mais para frente a gente vai ver que está raspada e não como se estivesse. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosqueie-se também, ou seja, raspe também, entendeu? Tosquear é diminua seu cabelo, raspe, né? Mas se a mulher é uma coisa indecente tosquear, se é uma coisa indecente, é humilhante para ela raspar a cabeça, ter a cabeça sem cabelo ou raspar-se, que ponha o véu. Mas ter a mulher o cabelo crescido, você vê que o versículo 15, se fosse falar de cabelo, entra em contradição. Tá aqui, ó. Cabelo crescido é honroso, porque o cabelo foi dado no lugar do véu, tá? Então aqui se fala de um tipo de mulher, no capítulo 15, no versículo 15, aliás, e o versículo 6 e 5 fala-se de outro tipo de servas. Lembrando, pessoal, tá? Bom, vou dar mais spoiler mais pra frente aqui. Vamos lá. Então esse aqui é o que Paulo fala, que mulher ter o cabelo comprido honroso é. Mas e as mulheres, vamos se dizer, negras, né? Que tem o cabelinho crespo, curto, não cresce. Será que as suas orações não são ouvidas? Será que elas não podem profetizar? Porque não está falando de cabelo, tá? Nesse sentido aqui. É bonito, né? Mas é o padrão, você fala... É um padrão que às vezes as pessoas investem na aparência. Tem um cabelão desse, fala, essa mulher é crente, hein? Olha o cabelo da mulher. Nossa, deve ser crente, hein? E na verdade é só a embalagem, né? Porque às vezes fala mal da vida dos outros, cria inferninho, julga, condena. Então fica aquela passagem do sepulcro caiado, que são bonitos por fora, mas podres por dentro. Tem muito cristão, não estou dizendo todos,
que frequenta templo, que cuida da estética, da aparência, né? Mas por dentro são corrompidos de fariseusismo, de julgamento, de serem prepotentes, tá? Então vamos entender porque o sentido do véu, tá? A igreja dos véus é o título que eu poderia dar, como está no título do vídeo. A igreja das putas, a igreja das prostitutas, a igreja das meretrizes. Esse aqui é um templo que existia em Corintos, lembrando que o apóstolo Paulo, ele cuidava de outras igrejas, salvo eu, mais 6 igrejas, né? Mas o uso do véu, ele só aplicou à igreja de Corinto. Você já percebeu isso? Você já notou isso? Que ele não fala de véu nas demais igrejas que ele cuidava? Não falava em Éfeso, né? Não falava... Enfim. Por quê? Porque o problema era num local só, numa região só. Por isso que ele aplicou. E vamos entender por que ele aplicou o uso do véu na igreja de Corinto. Esse aqui é um templo pagão que existia em Corinto, da deusa chamada Afrodite. Vocês devem ter falado, já ouviu falar de Afrodite, representada em muitos filmes aí, tá? Épico. Então, o templo de Afrodite, se você pesquisar mais profundo no Google, você vai ver resíduos, né? Alguns, olha aqui os pilares, né? O fundamento dos pilares, lembra? Inspirado nos deuses gregos. Salomão, né? Com essa mesma estética, a maçonaria, a igreja batista, a igreja universal, enfim, algumas congregações, pilares inspirados nos deuses, nos templos pagãos. E essa era a deusa Afrodite, tá? O que tem a ver a deusa Afrodite com o uso do véu, com o uso, tá? Que Paulo impôs essa regra. Por isso que eu falo, vocês que frequentam templos, falta de conhecimento, tá? Vamos lá. Mais uma imagem aqui, várias imagens que vocês mesmos podem pesquisar da deusa, a deusa do amor. Ela é conhecida como a deusa do amor. Inclusive, Afrodite, salvo eu, né? Semelhante a Diana, era deusa filha de Zeus, né? Do grande Olimpo. E o culto dessas mulheres aqui, o culto da deusa Afrodite, tinha sexo, depravação e orgias, swing, entendeu? Menage, essas pronúncias atuais dentro dos templos. Era normal num templo de uma deusa pagã ter atos sexuais, entendeu? Em oferta, em oferenda, né, para a deusa. Então o que acontecia? As sacerdotisas do templo, como Paulo estava estabelecendo a doutrina do Messias, né, as prostitutas começaram a deixar de frequentar o templo da deusa Diana e começou a seguir o templo, né? Aliás, o templo da Afrodite, começou a frequentar o meio dos ialdins, não vou falar povo cristão, os cristãos, entendeu? O que acontece? Aí você vai entender que a ordenança que Paulo coloca para a mulher não ficar calada não é questão de machismo. Você vai entender o porquê. Vamos lá. Diz a história que havia templo da deusa Afrodite 1000 sacerdotisas e que ao finais da tarde desciam à cidade e vendia seus corpos cultuando dessa maneira o sexo. Em Corinto havia aproximadamente 250 mil habitantes. A cidade era conhecida pela luxúria e por sediar os jogos istmicos, tá? Então, os atos carnais, tá? Vendiam seus corpos. Ato sexual era normal pelas frequentadoras sacerdotisas do templo de Afrodite, tá? Elas se prostituíam. E o padrão das mulheres que eram sacerdotisas do templo de Afrodite, elas tinham suas cabeças raspadas, elas eram carecas. Eu não sei por qual motivo ou tradição, mas para diferenciar, tá, das ditas servas, até a palavra servo ou serva é errado, tá?
para você que usa eu sou um servo de Deus, ou para você que fala eu sou um servo do Altíssimo, eu sou um servo de Al, eu já trouxe aqui vídeos explicando que a palavra servo significa escravo, tá? Você não é escravo do Altíssimo. Então o padrão delas era cabeça raspada, tá? Algumas realmente se converteram e para não se sentir humilhada nas demais que tinham cabelos compridos, Paulo manda se cobrir com véu para se igualar às demais, tá? Então, por isso que fala o cabelo foi dado no lugar do véu. Mas essas mulheres, como não tinham cabelos, eram padrão, elas, tá? Teve esse ensino de Paulo somente à igreja de Coríntios e não as demais, tá? Por quê? Para não se sentirem humilhadas, inferiores, tá? E na questão também, tá? Para saber que elas eram do templo da deusa Afrodite. Então, para diferenciar das demais, tá? Você já ouviu falar disso? Você soube disso? Os templos evangélicos vão te ensinar isso? A congregação já te ensinou isso? Já falou disso? Então, quem usava véu eram prostitutas. Você que vai a uma igreja que usa véu, denominado a igreja das putas, das prostitutas. Se a sua mãe usa, se a sua avó usa, se a sua filha usa, se a sua esposa usa, o símbolo da mulher meretriz, usar véu. Então eu sei que você não gostaria que eu chamasse a sua mãe, sua filha, sua esposa de meretriz. É desagradável, né? Mas esse é o fundamento do véu, porque que é implantado dentro da igreja de Corintos, tá? Então tá aqui, ó. E para não permitir que essas prostitutas cultuais incentivassem as pessoas a adorarem Afrodite dentro das igrejas, ou seja, não é nem templos aqui, no meio dos Ialdins, no meio do povo de Ialcha, no meio do povo de Al, no meio do povo do Messias, tá? Que eram reuniões, se agregavam em casas. Então o apóstolo Paulo, Shaur, ordenou que as mulheres permanecessem caladas nas igrejas. Para quê? Para que as sacerdotisas, as prostitutas, não se manifestassem no meio. Então acabou se expandindo para as demais não falar nada, entendeu? Não é questão de machismo nesse ponto aqui, tá? Nesse aspecto. Eu posso fazer um vídeo aqui falando de machismo, tá? Que a Bíblia, ela tratou a mulher como sempre objeto, como objeto de troca, né? Se você folhear o passado, os reis davam suas filhas como recompensa sem saber se a moça gostaria ou não. Então, elas eram simplesmente objetos de troca, tá? Então tá aqui, Paulo, pois deste modo as sacerdotisas de Afrodite não teriam como incentivar o culto a Afrodite dentro, ou seja, no meio do povo Ialdins, no meio do povo que servia a Ial, certo? Então um dos motivos do véu, tá? Além de separar ela do visual das demais, tá? Era também ficar calado para elas não darem palavras a deusa Afrodite, tá? O que você acha desse vídeo? Terminando aqui, tá? Além do mais, o véu também é aplicado por mais uma prostituição da Igreja Católica a qualquer pessoa dentro da doutrina da Igreja Católica que faça um milagre influenciado por uma força espiritual, né? Não sei se da chamaim ou maligna, ou até mesmo por vibrações positivas, né? Essa egrégora de reuniões de pessoas em propósitos que emitem energia provoca a reação de um milagre. Mas enfim, quando a pessoa faz algum prodígio na Igreja Católica, ela acaba se torna uma imagem para ser venerada como sagrada, como santa, tá? Então tá aqui, ó. O uso do véu é mais um dos erros, né, da tradição, aliás. Certo? O que você acha disso? O véu aí utilizado pelas denominações. Você sabia disso?
que era uma regra para as prostitutas utilizarem e não mulheres comuns e aldinas e aldins, certo? Deixa seu like, compartilha com o máximo de pessoas, um bom comentário para no engajamento, escreve bastante comentário aí, nem que seja um oi, olá, tudo bem, bom dia, boa noite, boa tarde, fiquei feliz, um pinguinho, no... já ajuda no engajamento, ok? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.